Algumas pessoas me pediram os primeiros passos para poder começar a investir no mercado de ações. O primeiro passo de todos é abrir a conta em uma corretora. Hoje existem várias corretoras online em que você faz o seu cadastro todo pelo aplicativo de celular e imediatamente você já fica habilitado a poder enviar o seu dinheiro para o mercado e a partir daí sim começar a fazer essas compras de ações. Após esse passo, a gente vai ter que partir para uma seleção da carteira de ações. E para isso a gente tem que ter uma filosofia muito clara antes de começar a investir no mercado. Você deve colocar no mercado somente um dinheiro que você não vai precisar por curto prazo. Eu sempre tenho repetido isso aqui para evitar que aconteça situações como eu estou sabendo que está acontecendo agora, né? Então, diante de uma crise violenta como essa que nós estamos passando, o mercado tende a cair bastante, né? Porque as perspectivas sobre as empresas tendem a ser mais negativas e aí o mercado penaliza isso, né? E normalmente antecipadamente, né? Antes mesmo dos efeitos virem, o mercado já estava apresentando essas quedas, né? Como as que vêm ocorrendo aí recentemente. Então, se você investe um dinheiro com um objetivo específico, eu vejo algumas pessoas cometendo o erro do tipo, eu coloquei um dinheiro que eu vou precisar só para o meu casamento daqui a 2 anos. Esse dinheiro é para eu dar entrada num apartamento daqui a 5 anos. Esse é um prazo para a Bolsa de Valores, para você ter um grande resultado, considerado curto. Por incrível que pareça, né? Um prazo de 2 a 5 anos para a Bolsa é um prazo curto. Quanto mais curto for esse prazo que você pensar em investir, maiores os seus riscos de perder dinheiro na Bolsa de Valores. Esse é um grande desafio. Então, muita gente que investe com esse prazo definido, principalmente se esse prazo for abaixo de 10 anos, o risco é grande. Então, assim, porque podem acontecer crises como essas aí, se a gente analisasse o mercado até novembro do ano passado, ninguém imaginaria que viria uma crise com essa violência, E isso vai se repetir, gente. Uma das poucas certezas que a gente tem na nossa vida pessoal e na vida do mercado, principalmente, que o mercado é cíclico, que essas crises vão se repetir sempre. E então a gente tem vários exemplos, igual eu coloquei num post de ontem, se eu não me engano, que a gente colocou lá que, por exemplo, tivemos crise em 29, crise em 71, crise em 82, crise em 87, crise em 94, 97, 99, 2001, 2002, 2008, 2015, 2016, Então, assim, 2020 agora nós estamos vivendo. Então, as crises vão se repetir sempre, Então, agora, quanto tempo vai levar para a próxima crise? Ninguém sabe. Pode ter outra daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas vai existir nova crise, cada uma por um motivo diferente, Sempre tem alguma coisa que acontece que faz com que esses movimentos sejam de queda expressiva no mercado, Então, se a pessoa investe com um prazo curto, ela corre esse risco de acontecer uma situação dessa, dela precisar desse dinheiro e está acontecendo uma crise naquele período. E aí, obviamente, o mercado vai precificar as ações muito abaixo do valor que ele deveria valer, que é o valor natural de valer uma ação, e aí a pessoa vai ter um prejuízo enorme nessa situação. Então, outra situação que também faz com que muitas pessoas percam dinheiro no mercado é o que a gente chama de trade. Obviamente, existem alguns traders bem-sucedidos, existem, Isso aí com certeza tem. Agora, são pouquíssimos que conseguem uma consistência a longo prazo, Esse é um grande desafio. Então, são muito poucos que conseguem. Então, eles ganham ali algumas operações durante um ciclo do mercado. Então, principalmente nos mercados de alta, é bem mais fácil, Então, praticamente quase tudo que a pessoa compra, aquele ativo sobe e a pessoa ganha dinheiro com aquilo ali. Agora, quando o mercado muda o movimento, igual agora a gente está no mercado de baixa, existem maneiras de ganhar com as quedas de preço? Sim, existem maneiras. Agora, acertar o momento dessas quedas, porque o trader ele sempre tem que estar observando o timing do mercado, o momento que vai acontecer aquele movimento para ele poder lucrar. E a maioria das vezes, ao longo do tempo, ele tende a perder.
né? Então, assim, é difícil ele limitar as perdas, ainda mais no mercado volátil como esse agora, né? É comum o mercado já abrir com 5, 10% de alta, ou cair no outro dia com 5, 10% de baixa, né? Então, assim, fica mais difícil ainda para poder operar no curto prazo. Então, o que o trader faz em essência? Ele tenta especular com a oscilação de preço. Então, ele compra uma ação quando ele acredita que ela vai subir e ele vende uma ação quando ele acredita que ela vai cair de preço, né? Só que nessa movimentação, se você somar entre os ganhos e as perdas, na maioria das vezes ele acaba tendo um prejuízo com isso aí, né? Outra forma que é muito arriscada de operar no mercado, né, que é perigosíssima, ainda mais no mercado como está atualmente, né, com essa volatilidade toda, com as oscilações bruscas que estão acontecendo no curto prazo, é se alavancar, né? O mercado oferece diversas oportunidades para você se alavancar. Então, existem os derivativos financeiros, que você coloca cerca de 10% aproximadamente do valor da operação. Então, você com 10 mil reais, você consegue operar uma posição de 100 mil reais, né? E a sua oscilação é em cima de 100 mil. Então, você imagina que se a sua operação subir 10% em cima dos 100 mil, você vai dobrar o seu dinheiro, porque você estava operando em cima de 100, 10% a mais vai para 110, mas você colocou um capital só de 10 mil, então os seus 10 mil vão virar 20 mil, então você dobrou o seu dinheiro com uma oscilação de apenas 10% no mercado. Agora, o inverso é verdadeiro também. Então, se o mercado cai de 100 para 90, os seus 10 mil vão de 10 mil para zero, né? E é muito comum, às vezes, em oscilações mais bruscas, a pessoa acabar saindo devendo, né? Normalmente as corretoras têm alguns sistemas de controle para evitar que a pessoa saia devendo, ela chama margem antes, ou seja, ela pede para você colocar mais dinheiro na operação. Se você não colocar o dinheiro a tempo, ela encerra a sua operação com o prejuízo que você tem no momento, né? Então, isso é mais um agravante que acontece por operar alavancado, né? Então, o risco é muito grande, que você tem que acertar o tempo que o mercado vai fazer aquele movimento que você espera. Então, por mais que você está nesse momento, vamos supor, apostando a favor da queda, então você quer ganhar com a continuidade da queda, que o mercado caia mais, você está muito pessimista, né? É uma opinião que você pode ter diante do mercado, então você vai fazer uma venda, né? Agora, se por algum motivo o mercado não fizer o que você está imaginando, você com certeza vai ter um prejuízo naquela operação. E aí você vai ser obrigado a colocar dinheiro, né? E vai ser encerrado compulsoriamente, né? Obrigado a sair daquela operação. Isso é outra forma. Então, assim, muito cuidado com isso, com operações de opções também, né, que é outro derivativo financeiro, que oscila, né, em relação à oscilação do ativo principal. Então, por exemplo, você compra uma opção de ação da Petrobras, então ela vai oscilar de acordo com a oscilação de preço da ação da Petrobras. Só que a opção é um direito de comprar aquela ação e ela normalmente vale ali poucos reais, alguns centavos em alguns casos. Então, qualquer oscilação grande de preço na ação da Petrobras, aquela opção vai aumentar ali 200, 500, 1000% em um dia, às vezes, né? Só que isso também é muito comum, a pessoa perder todo o dinheiro que ela coloca, né? Então, assim, é um risco muito grande. Então, muito cuidado com esse tipo de operação que o mercado oferece. Então, é mais uma maneira da pessoa perder dinheiro. Outra coisa muito comum que faz com que muitas pessoas percam dinheiro no mercado é seguir dica, né? Então a pessoa vê, fulano de tal comprou a ação da Petrobras, a ação da Via Varejo e várias outras ações, Magazine Luiza, né, que são ações muito faladas no mercado atualmente, e essas pessoas acabam perdendo dinheiro simplesmente por seguir uma dica, né? Ela não sabe por que a pessoa está comprando aquela ação, qual que é o objetivo que ela está comprando, por quanto tempo ela pretende ficar com aquela ação, né, na carteira. Então, essa é uma situação de risco. Então, nunca compre uma dica, né? O básico que a gente tem que começar a aprender é como você mesmo pode analisar ações, né? Você mesmo pode escolher a sua carteira de investimento, focando sempre no longo prazo, né? Uma coisa que muda muito a perspectiva, né? Diminui muito a chance de você perder dinheiro no mercado de ações, é alongando o prazo de investimento, né? Então, a forma como eu sugiro para a maioria das pessoas entrarem no mercado
e que é a forma que eu pessoalmente encontrei para ter uma forma mais, como é que eu falo assim, mais consistente, né? Evitar essas oscilações de ganhar e perder, é justamente essa, de focar sempre no longo prazo e fazer aportes mensais, né? Então, de preferência. Então, todos os meses você vai de forma disciplinada, né? Tirar uma parte ali do seu salário, do seu rendimento, para poder investir no mercado de ações. E uma coisa que faz com que a gente vai ser obrigado, de certa forma, né? Que entre aspas, a ter que aprender sobre o mercado de ações, a ter uma noção sobre isso, é o que está acontecendo com a nossa taxa de juros, né? Então, a partir de uns dias atrás, essa taxa caiu para 3,75 ao ano, né? Isso aí dá 0,3% ao mês aproximadamente, e com tendência a cair mais ainda, talvez, né? Então, isso aí faz com que alguns investimentos já apresentem um retorno real negativo, né? Ou seja, a inflação está acima do que o retorno de alguns investimentos, por exemplo, caderneta de poupança. Então, se você deixar o seu dinheiro na caderneta de poupança, no longo prazo, você vai perder da inflação. Então, assim, você vai deixar na poupança ou em algum outro investimento de renda fixa que seja fácil de você resgatar uma parte do seu patrimônio que você possa precisar no curto prazo. Então, a gente está enfrentando um momento de crise, você deve ter um dinheiro de fácil acesso, que você pode resgatar no momento de uma eventual necessidade de dinheiro de alguma emergência e tudo. Agora, fora isso, você deve fazer um investimento pensando no longo prazo, principalmente em ter uma renda passiva, em complementar, quem sabe, a sua aposentadoria, né? Porque a gente sabe que cada vez menos a gente pode contar com o sistema oficial de previdência, né? A previdência social, ela já está em uma dificuldade muito grande e ela tende a agravar essa dificuldade dela ao longo do tempo. Então, as perspectivas para a aposentadoria no Brasil não são boas, né? Não só no Brasil, como em vários países do mundo. Então, a gente deve fazer uma parte complementar. Aí tem gente que fala assim, eu faço um plano de previdência privada, existem várias empresas especializadas nisso, alguns bancos e tudo. É uma forma válida de fazer isso? Sim, né? É uma forma que algumas pessoas fazem, são até interessantes e tal. Só que o problema desses investimentos é o nível que ele tem de taxas, né? As taxas são altíssimas. Então, eu vi lá algumas previdências, principalmente do Banco do Brasil, por exemplo, que tem uma que eles chamam de taxa de carregamento, né? É um absurdo que você paga simplesmente para poder aportar naquele fundo que vai guardar o seu dinheiro por 20 anos, 30 anos, né? Que é o horizonte que às vezes você coloca para poder aposentar. Então, se você compra ações diretamente, você fica livre desse tipo de taxa, né? Então, você não tem essas taxas que estão embutidas ali. E outra coisa, ninguém sabe melhor do seu dinheiro, né, como controlar o seu dinheiro do que você mesmo. Então, você delega isso totalmente para um terceiro, contando com a competência dele. Agora, a gente viu recentemente vários fundos, né, de grandes gestores famosos aí, de grandes bancos, tendo prejuízos assim, muito maiores do que um investidor simples, que não conhece às vezes praticamente nada do mercado, né? Então, nessas oscilações que acontecem, nessas quedas, nessas crises, são os momentos que a gente tem grandes oportunidades de aporte. Então, a gente vê grandes empresas que vão sentir essa crise, obviamente, né? Como praticamente todo mundo, no mundo inteiro, mas elas com grande chance de sobreviver, né? Então, são setores mais resistentes e resilientes a essas crises. Então, a gente vê, por exemplo, o setor de energia elétrica é um setor muito estável, ele tende a sofrer muito pouco nas crises, é um setor muito forte, as empresas pagam bons dividendos, né? Que é um dos principais interesses que a gente deve ter quando a gente investe no mercado. Então, a gente começa a investir no mercado de ações, a gente deve ter um dos principais focos, não só a valorização das empresas, mas a questão de receber essa renda dos dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos é uma parcela do lucro que as empresas destinam aos sócios, que ela divide entre os sócios. E isso é proporcional ao número de ações que você tem. Então, por exemplo, o Banco do Brasil falou que vai pagar um dividendo de R$ 1,50 por ação, né? Então, se você tem
100 ações, você vai ganhar R$ 150. Se você tem 1.000 ações, você vai ganhar R$ 1.500. Tá? E quanto mais barato você comprar essa ação, né? Ou seja, se você comprar a ação no momento de queda do mercado, o que vai acontecer? Você vai conseguir comprar um número maior de ações com o mesmo dinheiro. Então, se você vê, por exemplo, a ação da Petrobras mesmo, né? Ela estava valendo cerca de R$ 30 antes dessa crise. E atualmente ela está ali na casa de 11 a R$ 14. Então, você compra praticamente o dobro de ações que você compraria antes da crise. Né? Então, por isso que a gente fala que são oportunidades, porque quando você tiver uma remuneração em cima desse capital, ele vai ser proporcional ao número de ações. Aí você fala assim, mas eu vou comprar agora no mercado e se cair mais? Tudo bem, se cair mais, você tiver o dinheiro para aportar no próximo mês que tiver mais barato, ou seja, você vai continuando comprar mais barato. Agora, o que a gente tem que focar? Não é no horizonte de 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, que pode ser o tempo que essa crise vai nos afetar. Né? A gente ainda não sabe mensurar o tempo que essa crise, que a gente vai levar para sair disso que está acontecendo. Mas isso não vai fazer diferença para a gente, porque o nosso foco não é daqui a 2 meses, 6 meses, 2 anos. Nosso foco é daqui 10, 15, 20 anos. Então a gente tem que ter a seguinte crença de que daqui a 10, 15, 20 anos, a situação dessas empresas vão estar muito melhor do que elas estão. Isso é quem mostra isso é a história, né? Então, se já tiveram diversas crises, como eu já mencionei, e todas elas foram superadas, algumas mais rápido, outras mais demoradamente, né? Mas todas elas foram superadas. Então, assim, eu não acredito que essa vai ser diferente de todas elas, né? Que vai acabar o mundo depois dessa crise. Então, assim, várias empresas vão superar, né, essa situação. Então, a gente deve ter um foco em escolher bem as empresas, né? Então, a gente tem que escolher empresas bem administradas, empresas que apresentam um histórico de lucro, né, nos últimos anos, empresas que sejam resilientes a essas crises. Então, a gente tem um exemplo da Taesa, por exemplo, uma empresa de transmissão de energia elétrica, que a receita dela é fixa. Ou seja, ela recebe como se fosse um aluguel pela transmissão de energia, né, de um ponto a outro. E esse valor ele é reajustado pela inflação, né, todos os anos os contratos, e não depende da quantidade de energia que passa nas redes dela. Né? Então, ou seja, é uma empresa que ela vai ter a receita dela independente de como estiver essa crise. Né? Aquela receita que ela tem é recorrente e é contratual. Né? Então, as empresas vão depender disso para poder transmitir a sua energia de um ponto a outro. Né? Então, esses são os principais pontos que eu queria abordar aqui nesse vídeo, para poder dar uma noção de uma ideia de filosofia de investimento e os principais cuidados que os investidores devem ter no mercado, né? Então, esse mercado ele é um mercado que muitas pessoas têm ele como um mercado de risco, né? Então, assim, que o mercado de ações é um mercado perigoso, que vê as pessoas perdendo dinheiro, mas se você tiver esse foco que eu falei, né, do longo prazo, escolhendo boas empresas, você diminui muito o seu risco, né? Você não vai ficar adivinhando quando uma ação vai subir ou vai cair. Você vai apostar sempre você vai apostar na empresa, né? Naquele projeto de longo prazo. E aí você vai colher os resultados daquilo ali e principalmente o rendimento daquelas ações. E ao longo do tempo você vai sentir o efeito dos juros compostos. Os juros compostos, né? Uma fórmula exponencial matemática que tem o principal fator, né, de multiplicação a questão do tempo. Né? Então, assim, para você ter um resultado efetivo dele, em torno de 7 anos, né, principalmente. Então, os primeiros 7 anos de investimento, às vezes você não percebe muito a evolução. Né? Você vê lá que o seu patrimônio tá subindo, mas ainda não é um resultado expressivo que te chama atenção e tudo. Mas esse patrimônio, a partir ali de 7 anos, 10 anos, dali para frente, a potência com que o dinheiro em cima do dinheiro começa a se multiplicar, né, fica muito forte. E ali você começa a ver realmente um resultado positivo. Agora, a dificuldade maior é você ter a disciplina e a paciência para superar esses primeiros anos. Né? Esse é um grande desafio que você vai ter no mercado. Então, tem que ser uma coisa contínua. Você tem que estar sempre
preocupado em investir aquele dinheiro de forma disciplinada e não ficar olhando as cotações todo dia, ficar preocupado se o seu patrimônio hoje caiu ou amanhã subiu, né? Muito pelo contrário, para a gente que investe pensando lá na frente, sempre que tem esse tipo de queda, é um dos momentos de maior alavancagem, porque a gente consegue comprar muito mais ações mais baratas, né? Então, semana passada mesmo, né, eu fiz algumas compras de ações da Uzi Minas, por exemplo, a R$ 3,80, né? Então, assim, é um preço que praticamente a empresa, a última vez que ela teve nessa faixa de preço, a gente está falando aí de 15, quase 20 anos atrás, né? Então, assim, ela está sendo negociada a 30% do valor do patrimônio dela, né? Então, ou seja, toda vez que você compra uma empresa que está sendo negociada abaixo do valor patrimonial, ou seja, se a empresa quebrar, ela vale muito mais do que ela está sendo negociada no mercado, né? Se ela simplesmente liquidar e vender seus ativos. Então, aí são grandes oportunidades que aparecem no mercado. Então, pode a ação da Uzi Minas cair muito mais, para R$ 2, para 1,50, ou eventualmente a empresa pode até quebrar? Pode. Né? No mercado a gente não duvida de nada, a gente não tem certeza nenhuma, tudo pode acontecer, né? Mas a gente tem perspectivas e formas de analisar, né? Então a gente aproveita esses momentos. Agora, independente dessa queda ou não, o importante é a disciplina e a paciência, né? Então, assim, é uma coisa que é, de certa forma, monótona, você vai fazer simplesmente alguns aportes, né, todos os meses, seguindo aquela disciplina, e não tem que ficar preocupado, você não tem que gastar muito tempo com isso, você não tem que abrir mão da sua atividade principal, muito pelo contrário, né? É a sua atividade principal, o seu trabalho, né, a sua empresa, da onde vier a sua renda, é ali que vai gerar a renda necessária para você fazer a compra das ações. Então você precisa focar no seu trabalho, né, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento para você ter uma promoção, evoluir de cargo, ou melhorar a rentabilidade da sua empresa, expandir o seu negócio, né, evoluir na sua carreira se você for um servidor público e aumentar a sua renda, para poder, com essa renda, você poder investir no mercado de ações e aí sim você ter um rendimento maior, né? Então, as pessoas pensam assim, é o mercado que a pessoa vai ganhar dinheiro diretamente no mercado. Não, tá? Essa não é a ideia principal. A ideia principal é você ter essa renda no longo prazo, né? Então, lá na frente, você vai ter uma renda complementar. Aí vai depender do nível dos seus aportes. Quanto mais aportes você fizer, quanto mais dinheiro você investir, né, obviamente maior vai ser sua renda lá na frente. Eu posso parar de trabalhar daqui a um tempo, né? Eu posso não depender mais da minha atividade principal e poder contar com uma renda do mercado? Provavelmente sim. Agora vai depender, obviamente, da sua disciplina e da sua paciência para fazer isso de forma consistente, mês a mês, e ter o resultado final que você almeja, né? Então, esse medo que as pessoas têm do mercado de ações, isso tem que ser desmistificado, né? As pessoas têm que parar, começar a tentar olhar para o mercado de ações com outros olhos e sair um pouco das notícias que a mídia coloca, né? E tentar ir mais a fundo, conhecer melhor como funciona realmente e formas de operar no mercado de maneiras mais seguras, né? De evitar certos riscos. Então, é muito comum a gente ver nessas crises também, o pessoal falando assim, agora é hora do dólar, né? Porque o dólar está subindo e não sei o quê. Eu vejo até um caso de uma empresa aí, é melhor não citar o nome, que ela faz vários anúncios aí no YouTube, né? Fica perseguindo a gente. Então, tudo que você clica, aparece lá aquele camarada ou aquela menina lá falando assim, a bolsa, né, uns meses atrás, vai chegar a 300 mil pontos, compre ações, siga minha carteira recomendada, que é a melhor do Brasil, etc, né? Agora o discurso do camarada mudou, né? Não, cuidado com o mercado, é o momento de você se proteger. Antes de você pensar em ganhar, você não pode perder o seu patrimônio. Então, agora que já caiu 40%, 50%, 60% algumas ações, é muito fácil falar que você devia se proteger da queda, né? E agora, quem previa essa queda de verdade? Às vezes, alguns até preveram essa queda, mas será que eles operaram a favor né, ganhar dinheiro com essa queda efetivamente? Quantas são essas pessoas que ganharam dinheiro nessa queda? E se o mercado voltar a subir, eles vão ganhar na alta também? Né? Então, assim, achar que as pessoas adivinham isso, gente, é muito complicado. Assim,
uma coisa mágica, né? Como se fosse simples. É muito fácil, eu compro na baixa, vendo na alta e recompro na baixa, né? Só que isso na prática não funciona, né? Então raríssimas pessoas conseguem ganhar dinheiro de forma consistente assim. Então, o que funciona para a grande maioria é um método simples. É o método de acumular um patrimônio no mercado de ações. Ou seja, você vai ser sócio das maiores empresas do Brasil. Você tem a oportunidade na Bolsa de Valores de ser sócio do Bradesco, sócio do Itaú, né, sócio da Vale do Rio Doce, e você vai participar de parte do lucro deles, né? Então, se eles ganharem dinheiro, você vai estar ganhando dinheiro por consequência, tá? Então, essa é a principal filosofia, né, que é da gente investir no mercado de ações, é fazer um investimento em ações, é participar de grandes projetos, tá certo? Essa é uma ideia que eu queria deixar aqui no vídeo de hoje. Eu agradeço muito aí a todos que assistiram e comente aqui embaixo, né, qualquer dúvida, alguma coisa, para a gente poder começar esse canal de divulgação do mercado de ações, um conhecimento, né, por enquanto um conhecimento mais básico, mas que ele pode ser fundamental para algumas pessoas e a gente poder desenvolver aí um aprendizado contínuo aí, tá? Muito obrigado a todos aí.